todas as coisas que te compõem, da sua história, da sua linhagem, elas trazem uma bagagem que te formam, né? Que tem a ver com essa singularidade sua, que é essa sua essência, isso que é essencial, esse extrato, vamos falar assim. Ainda assim, existe um daqui em diante, que a gente vai falar disso também, que é justamente a construção dessa autoestima e lidar com isso cotidianamente, passo a passo. Porque existe algo que te fez e existe um outro algo que é o que você faz a partir disso. Né? E que esse algo que você faz é o legado que você deixa. É realmente a construção e a realização dessa sua singularidade. Então, isso é muito importante de assimilar mesmo, né? Como sendo um foco mesmo, um alvo para seguir. Quando a gente começa uma trajetória de se identificar, de entender esses aspectos da sua singularidade, que são aspectos únicos da sua pessoa, então você fala, tá bom, então eu, enquanto pessoa, tenho uma trajetória, eu venho descendo de uma linhagem, inclusive, que ela é muito maior do que eu, né? Tem uma história da humanidade, você tem a história dos seus avós, você tem a história dos seus bisavós, um monte de coisa, que veio compondo até chegar no ponto onde você está. Olha que interessante, existe um conflito muito grande que é, socialmente, a gente tem muita coisa, né? Desde a época da escola, tem esse negócio, essas comparações, quem é o bom, quem é o ruim, e sempre tem uma coisa muito assim, ligado à aparência, então você tem tal aparência, então a sua aparência diz coisas, nossa, eu era tão zoada quando eu era criança, eu não sei se isso que eu sou é suficiente para ser aceito, para eu também ser alguém, para eu ser reconhecido. E isso é uma coisa que traz muita baixa estima, muita baixa autoestima, né, que eu estou chamando aqui de baixa estima, que eu fiz aqui uma fala sobre isso. Então, assim, e essa dúvida, né, por falar assim, nossa, mas eu não sou pronta que nem fulano, eu não tenho a cor de cicrano, meu olho não é de que nem de tal, eu não sou magra que nem não sei quem, eu não sou um monte de coisa, e que são coisas que você acha que são, puxa, mas isso eu não posso mudar quem eu sou, eu posso ter uma crise de ser fadada a não ser, de ter uma crise de falar, nossa, então eu não posso ser aquilo que eu gostaria de ser. E aí, eu estou aqui dizendo justamente que não é assim. Não é assim que acontece, que funciona, mas é assim que eu sei que a gente, em muitos momentos, sente. O Platão, na República, ele fala, né, que cada pessoa entra nesse mundo tendo sido chamada. Por que eu estou ressaltando aqui? Que quem está aqui, que a gente tem registros, né, de alguém falando isso? Platão, certo? Gente, é muito antigo. Ou seja, esse sentimento e essa percepção de uma coisa única, vem, muito antigo. E aí o James Hillman, que é esse psicanalista junguiano, ele fala assim, posso resumir a ideia? Ele vai resumir a ideia do Platão aqui rapidinho. A alma de cada um de nós recebe um daimon único. E esse daimon é isso que ele chama desse chamado, ou uma imagem primordial, né? Uma coisa que como se viesse com uma impressão já, antes de nascer, que escolhe uma imagem ou um padrão a ser vivido na Terra. Esse companheiro da alma, o daimon, nos guia aqui. Na chegada, porém, esquecemos tudo o que aconteceu e achamos que chegamos vazios a este mundo. O daimon lembra do que está em sua imagem e pertence a seu padrão, e, portanto, o seu daimon é o portador do seu destino. Significa que, por um lado, esse sentimento de único que eu sinto tem a ver um tanto com a minha linhagem, de onde eu venho, por um tanto, tem um outro tanto a ver com algo que eu vim expressar, que eu vim realizar. Não por outro motivo, se você pensar, qual o momento que a sua alma, isso é interessante falar em alma, mas assim, que você sente o maior sentimento de essa autoestima, que na verdade é esse prazer, uma espécie de prazer, assim, né? Que é na
realização, quando você realiza algo, quando você consegue fazer alguma coisa, quando você tem uma superação, né? Você faz uma coisa, você completa uma coisa, entrega aquilo. Vocês concordam comigo? O sentimento, ele é imbatível. Quem já sentiu isso aqui? Quando você realiza, você termina uma coisa e fala, nossa, e aí você sente que aquilo fez bem para mais pessoas, ou que, enfim, e aí varia um pouco, assim. A arte, ela é uma necessidade de você fazer algo com essa equação que você precisa fechar, essa solução que você precisa para si. Então, você começar a pintar na pandemia, por exemplo, é altamente preciso, na verdade, né? Porque você fala assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter cuidado com isso que eu estou passando, nem que seja instintivamente, intuitivamente, você começa a fazer alguma coisa com isso. Tá bom, então a gente chegou aqui nessa história do Diamond, e a gente está falando de autoestima, né? Então, essa coisa de você realizar uma coisa, isso te dá uma autoestima, porque justamente isso te conecta com esse sentimento de que você está realizando aquilo que você veio fazer, de alguma forma, né?